Eu sou o pastor Manuel Lopes. Bem-vindo a esse canal do YouTube criado para você, para a sua edificação, para o seu crescimento, para a sua intimidade com Deus. Venha comigo, vamos juntos alcançar as grandes coisas, os grandes sonhos e realizações que Deus tem para nós. Você, eu e Deus, juntos faremos proezas. O salmista Davi escreveu assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ó Deus, unges com óleo a minha cabeça, então o meu cálice transborda. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor para que seja unção e autoridade da Tua palavra em nossos corações, Pai, não minha voz, nem eu. Que Teu nome seja exaltado e que nós possamos avançar níveis de conhecimento e revelação, aplicar e conquistar, em nome de Jesus. Tema dessa noite: Deus tem uma composição para cada gota do seu cálice. Fala comigo, Deus tem uma composição para cada gota do seu cálice. Salmo 23, ele talvez seja um salmo igual ao 91, mais falado do mundo inteiro, mais lido, mais aberto na Bíblia. São os dois salmos mais conhecidos e respeitados. Esse versículo mais citado também, mas às vezes ele é pouco compreendido. E tudo que eu tenho trago nos últimos anos nesse altar, através de Deus, são palavras que geram chaves, conhecimento, que abrem portas, desde que a gente escute, rumine, ouça depois de novo e coloque em prática. Não são poucos que têm me dado testemunho de palavras que eles passaram a liberar de fé, passaram a praticar, mudar as atitudes e têm conquistado. A gente não fala só de vida financeira, muito mais de amor, de relacionamento, de firmeza dos pensamentos, dos sentimentos, sair de depressão, porque a palavra é viva e eficaz. Muitos de nós só não sabemos usá-la, praticá-la. E a maioria que prega sobre esse versículo 5, prega mais sobre conforto, sobre só coisas boas. Mas na verdade esse versículo 23:5, ele é muito mais do que isso. Ele nos leva a um patamar de visão muito mais além, muito mais aberta, muito mais estendida do que nós podemos imaginar. Tem aí uma realidade que esse versículo não fala de uma bênção passiva, como a gente lê muitas vezes. Não é uma bênção passiva. Me unge com seu cálice, transborda o meu cálice para todos os lados. Não. O que o salmista fala é sobre uma transformação ativa em meio ao sofrimento. Não é passiva como muitos ensinam. Ela é ativa e é em meio ao sofrimento. E exatamente onde eu ou você, ou muitos que nos ouvem, pode estar nesse momento. Em algum tipo de transformação, desafio, tristeza, perca, muitas coisas que passam. E aí, queridos, quando eu destaco duas coisas, o cálice e o óleo. Diga comigo, o cálice e o óleo. Óleo ou azeite. Semana passada eu preguei sobre o azeite, sobre o óleo das 10 virgens. Deus impactou muitas pessoas, muitos testemunhos, muitas mensagens. Fico muito feliz do feedback de vocês, porque me mostra que estamos no caminho certo com o Espírito Santo, na busca da palavra, na transmissão da palavra, porque ela em si só tem poder para transformar. O cálice e o óleo são dois símbolos mais poderosos e recorrentes na Bíblia, porque são simbólicos nesse caso. Não são meros objetos, mas eles carregam um significado teológico muito profundo, que atravessa até a narrativa bíblica simples. Ou seja, querido, desde o Antigo Testamento até a vida contemporânea, esses dois elementos impactam, trazem revelações, mudam visões e nos colocam na porta das conquistas. Então a nossa jornada dessa noite, a nossa jornada de hoje, nós vamos explorar 3 dimensões que Deus me deu nesses dois elementos. E eles vão virar o salmo, nosso entendimento de cabeça para baixo, com certeza, literalmente. Compreender eles é abrir portas e entender a relação de Deus com a luta, com o milagre e com a humanidade. Tem alguém entendendo? Essa é a nossa jornada de hoje. Eu quero trazer três tópicos para nós, sobre Deus ter uma composição para cada gotinha do seu cálice, porque Deus não desperdiça
nada que Ele derrama sobre nós. Primeira coisa, o óleo na cabeça, autoridade reinstaurada em você. Diga: óleo na minha cabeça, autoridade reinstaurada em mim. Quem quer autoridade? Vamos falar um pouco sobre o óleo, para que a gente possa alargar o entendimento. Esse óleo é um instrumento de separação divina em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Por exemplo, em 1 Samuel 16:13, nós temos a unção de Davi. Samuel unge Davi como rei, separa Davi para a realeza, e a Bíblia diz então que ele derrama e unge Davi com óleo. O óleo que foi derramado na cabeça de Davi não tem poder nenhum, sim ou não? Não tem. O que tem poder naquele momento, simbolizado no óleo, é a ordem de Deus para derramar sobre Davi como um símbolo, transformando ele, um simples cuidador de ovelhas, pastor de ovelhas, em um grande rei. Então, esse óleo na vida de Davi foi uma separação divina. O óleo para nós e para ele, e para toda a Bíblia, representa a presença e a capacitação do Espírito Santo. A unção de Jesus em Lucas 14, em Lucas 4:18, Jesus proclama: está ungido pelo Espírito Santo para pregar, para curar e para libertar. Aqui está mais completo, mas é isso. Quando Davi é separado para a realeza, e quando Jesus diz que há uma unção sobre ele, então vem um óleo dos céus sobre Jesus, e ele diz que o Espírito Santo estava com ele para proclamar a liberdade, a cura e restaurar as pessoas de forma física e espiritual. Tiago 5,14 nos ensina que devemos ungir com óleo os enfermos, porque isso trará cura sobre eles. Tiago está dizendo que o óleo, o símbolo do óleo, conecta o óleo à restauração física das pessoas e espiritual, porque não é óleo que cura. Se você ler o versículo todo, ele vai dizer: então você vai orar, vai ungir o enfermo com óleo, e o poder da sua oração vai curá-lo. Não é o poder do óleo, é tranquilo, Tiago, não há milagre no óleo, mas ele manda pôr o óleo, porque na minha visão o óleo conecta a restauração física e espiritual da nossa vida. O óleo também é para manter as lâmpadas acesas, nos manter com luz. Somos chamados como luz do mundo, somos chamados para ficar nos montes, para brilhar, como Israel falou de alguma forma sobre isso hoje. Êxodo 27:20 tem o óleo na lâmpada do tabernáculo que não se apagava. O que aquela lâmpada no tabernáculo não se apagava simbolizava? A continuidade da presença de Deus no tabernáculo. Quando a nossa luz é cheia do óleo, como eu preguei aqui semana passada, das 10 virgens, quem teve o privilégio de estar aqui, pode depois, quem não teve, pode ver lá no Spotify, é só procurar pelo meu nome, você vai entender a importância do óleo até para a salvação, não para ganhar a salvação, mas para estar preparado. Então este óleo também, quando nós estamos cheios do óleo do Espírito Santo, o mundo das trevas, o mundo espiritual e real, nos vê como uma lâmpada que não apaga, ou seja, a presença de Deus está em nós. E onde Deus está, a luz e as trevas se dissipam. Existe na minha visão, o entendimento que eu tive ontem e hoje, uma conexão secreta. É o que eu mais gosto na Bíblia, quando Deus abre aquilo que ninguém nunca pregou, aquilo que você não vai encontrar na internet. Então você vai ver quando Davi diz: unges minha cabeça com óleo, ele não está falando de um conforto emocional, como muitos dizem. Ele não está falando que está transbordando em alegria, como muitos pregam. Não. Davi está falando de coroação em tempo de perseguição. Esse momento exato do Salmo 23, ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. Por que coroação em tempo de perseguição? Porque ele foi coroado.
E pouco tempo depois que ele derrubou Golias, que ele tocou a harpa, não é muito tempo, ele passou a ser perseguido por Saul. Ele estava fugindo de Saul no deserto. Ele foi ungido em 1 Samuel 16:13 a ser rei, mas em vez de ser rei imediatamente, ele se tornou um fugitivo. Alguém está entendendo? Ou seja, uma conexão secreta. Nós estamos falando só de conforto emocional, nós estamos falando de coração em tempo de perseguição. Mas Davi estava vivendo como um fugitivo, como um perseguido, mas mesmo assim, no meio de toda essa tribulação, ele diz: Deus me unge a minha cabeça, ou seja, Deus derrama o óleo sobre a minha cabeça. Muitas vezes nós não entendemos quando Deus entrega um dom para nós, um talento para nós, uma unção. Nós achamos que simplesmente as coisas vão se transformar como uma mágica de Hollywood. Não, queridos. Davi sentiu esse óleo e clamou por ele em meio à perseguição, à luta, ao abandono e à aflição. Qual é o padrão bíblico disso? A unção com óleo na Bíblia não significa tudo está bem, tudo vai bem. Não. Significa que fomos separados para a autoridade. Davi recebeu unção do profeta Samuel e recebeu autoridade de rei. Mas no primeiro tempo do jogo, ele se tornou um foragido, fugitivo, sem nada. Muitas vezes nós recebemos uma profecia séria ou um sonho, impõe as mãos sobre nós, nós sentimos um óleo, os dons, mas não quer dizer que, porque o Salmo 23 escreve isso, o entendimento sempre é errado, não quer dizer que a minha vida vai ter maravilhas. Todo homem de Deus que ele chamou, primeiro ele provou. Pode pegar Moisés, Abraão, Paulo, quando era Saulo, Pedro, Tiago e João, os três num barquinho. Todos que estão na Bíblia passaram por isso. Então não fica triste se você tem unção, se você tem autoridade e alguém te iludiu que ia transbordar o seu cálice só em alegria, tudo ia dar certo, mar de flores, como diz aqueles que dizem: mas você é o bonitinho de Jesus, você é o centro da atenção de Jesus, você é a razão de Jesus. Mentira! Ele é o centro de todas as coisas. E assim como ele sofreu, ele diz: cabe vocês sofrerem por mim. Tome a tua cruz, negue o seu ego, negue o seu egoísmo, negue si mesmo. Então venha, porque o óleo vai transbordar. Significa esse óleo, eu vou repetir: fomos separados para a autoridade. Todo filho de Deus é separado para a autoridade. Todo mundo que se entregou a Jesus de verdade e não vive no pecado tem autoridade. Lucas 9, 1 e 2. Havendo Jesus convocado os 12, concedeu-lhes poder e completa. Olha para o seu irmão e fala assim: não é meia autoridade, não é um terço de autoridade. O que está dentro de você é autoridade completa. Porque o que ele fez dos apóstolos se replica para nós, que somos a igreja da continuidade. Para expulsar o que? Demônios, para realizar cura, igualmente enviou para proclamar o reino de Deus e curar os. O óleo não vai transbordar em você para você aparecer para os outros, mandar o Espírito Santo grudar a gente na parede. Não. Samuel unge Davi e pouco depois ele entra em perseguição. Tem um cara na Bíblia pouco falado, ele chama Jeú. Ele era um líder de um exército de Israel. E é muito engraçado porque não tinha rei, fica sem o rei, na época de Jezabel e Acabe. E ele era um dos profetas, alunos de Eliseu, o grande profeta. E ele era um comandante militar, filho de Josafá. Deus envia então esse jovem profeta, e ele foi lá em Ramó de Gileade para encontrar Jeú. Pegou Jeú, que não tinha nem intenção de ser rei, nem era para ser rei normalmente, leva ele para uma sala separada e diz a Bíblia que ele derrama azeite, derrama óleo sobre a cabeça dele. E ele diz: eu te declaro em nome de Deus, rei de Israel. Mas como eu te disse, toda vez que derrama o óleo,
tem problema. Agora você tem uma missão ou ungidão. Você vai ter que destruir a casa de Acabe e matar Jezabel. Jezabel é terrível. Vai ter que matar. E tem que cumprir a palavra do profeta Elias. Ela tem que ser jogada pela janela. Os cachorros têm que comer a carne dela. Eu acho que o cara deve ter pensado: tem como devolver a unção? Dá para raspar o óleo aqui, torce aqui o óleo, leva embora. Então, quando Deus unge a cabeça, tem desafio junto. Só que ele, querido, cumpriu. Se você seguir na Bíblia, ela é jogada por ordem dele, não por ele, mas ordem da janela. Ele toma de Acabe, ele reina e ele comanda tudo. Porque você pode até após o óleo passar por luta, mas aquilo que Deus designou junto com o óleo vai se cumprir na sua vida, no seu chamado, no seu ministério. Para nós agora, 1 Pedro 2,9, olha a autoridade. Porém vós sois geração eleita, sacerdócio real. Depois você estuda o que é um sacerdote na época da Bíblia, você vê que poder é esse em nós. Nação santa. Vocês não é um povo qualquer não, acorda, Seara Viva, é um povo de propriedade exclusiva. Quando alguém falar que é seu dono, você fala: sai para lá, eu sou exclusivo de Deus não. É meu dono nada, sou cachorro. Aí com a unção vem um propósito. Essa parte é a boa, a gente gosta, o óleozinho desceu, mas o cálice ainda vai transbordar. Mas você tem um propósito, você que é nação santa, geração eleita, etc. Proclamar as grandezas daquele que é Deus, que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anote. A unção não muda as circunstâncias imediatamente, mas ela muda a nossa identidade. Davi já se levantou dali como rei no seu coração. Jaú já levantou como rei depois da sua unção e foi lá conquistar o seu espaço. Todos são assim. Nós também devemos ser assim. Não muda as circunstâncias imediatamente, depois vai mudar, mas a identidade muda. O que isso significa para nós? Você, por exemplo, vou dar um exemplo: você é dono de uma empresa, dono de um negócio, de alguma coisa, ou de alguma forma você lidera pessoas na igreja, na sua família. Você talvez seja um pastor de igreja ou tenha um chamado. Você sempre que toma decisão, você afeta dezenas de pessoas. Um pastor, uma decisão afeta, dono de uma empresa afeta, um palestrante afeta, você afeta pessoas. Mas sabe quando aquele momento que chega no meio da nossa caminhada e fala assim, ó, você duvida que você tem autoridade para liderar? Quantos deixaram de ser líder porque duvidaram da sua autoridade? Pastores duvidaram da sua autoridade, empresários fracassaram porque duvidaram da sua autoridade. Questiona no seu coração: você merece essa posição? E o diabo leva pessoas para falar que você não merece. Às vezes você está cercado por crises, eu e você, que nós não conseguimos controlar. Só falta eu virar gago agora. É nesse momento que entrou no coração de alguns, que pode estar passando, é que o Espírito Santo vem e fala: eu vou ungir com óleo a sua cabeça. Eu vou ungir com óleo a sua cabeça. Não significa que a crise vai desaparecer amanhã. Não é Doril, a dor sumiu. Não é. Você recebe a unção. Significa que você agora tem uma identidade de autoridade, de liderança, de rei instaurada por Deus na sua vida. Não é pelo nosso currículo, não é pela nossa capacidade, é porque Deus nos elegeu e derramou o óleo sobre nós. Não é por nós, é por Ele. Não é sobre nós, é sobre Ele. Não interessa a conquista que você tem na sua vida ou eu tenho. O óleo tem uma razão. Vou te dar um exemplo. Um cara chamado William Wilberforce, é um cristão da Inglaterra, do século XVIII, um cara muito convicto, e ele foi eleito para o parlamento. Olha, negado já mexia com política há muitos anos. Ele foi eleito para o parlamento, e o que era a bandeira que Deus colocou no coração dele? Abolir a escravidão, o tráfico de escravos. Esse cara recebeu o óleo de Deus,
entendeu a sua missão e ele enfrentou aquele congresso 20 anos. Durante 20 anos de vários mandatos, cada voto era derrotando ele, cada petição dele era rejeitada, os seus colegas zombavam dele, e nos últimos 5 anos a saúde foi piorando. E ele escreveu assim no seu diário: eu sou ungido para essa causa, Deus me coroou para essa causa, mesmo que o mundo inteiro vote contra ela. Estamos precisando neste momento na terra de homens, mulheres e jovens com uma convicção de chamado dessa. Eu recebi o óleo, ele está dizendo, eu sei qual é o chamado, por que o óleo veio, mas só estou tomando paulada, 20 anos, mas eu creio que Deus me coroou para isso, eu creio que Deus me chamou para isso. Ele morreu, depois de 20 anos, guarde isso, quando ele morreu, diz a história, os historiadores, 3 dias depois, o parlamento votou a lei dele que teve abolição naquele lugar. Se você entender o óleo, se você entender o chamado, e você trabalhar por ele, deixar o óleo transbordar de forma certa, ainda que você morra sem ver, Deus vai concretizar o que ele colocou. É muito forte, para mim é muito lindo. Deus é extremamente maravilhoso. O óleo também, queridos, é uma capacitação e cura. Cada ungir na Bíblia marca o momento que Deus diz: eu estou com você. Cada ungir sobre nós, Deus está dizendo: tem o poder para você. Deus está dizendo: você é separado para o meu propósito. Alguém entendeu? Então o óleo, ele vem para te ungir, mas não quer dizer que é só abundância. Vai ser preparado para usar. Segunda coisa, o cálice. Falamos de óleo e agora de cálice. Segundo tópico é o cálice que transborda, sofrimento que gera abundância. Diga comigo: o meu cálice vai transbordar, vai ter sofrimento que vai gerar abundância. Eu já te ensinei de onde vem o sofrimento, quando o óleo cai. E o óleo cai e o cálice simboliza onde você enche de óleo. Tem cálice de todas as coisas. Você tem ideia, na Palestina antiga, o cálice era mais que um recipiente, um símbolo. Ele era algo que mudava a vida da pessoa na visão deles. Tinha uma importância muito grande. Aí eu quero trazer a reversão total do significado dele nessa noite. Como eu te disse, muitos pregam que o cálice transborda somente de bênçãos. Ah, numa campanha, meu irmão, num culto cheio, que o camarada engrossa a voz, solta aquela rajada extraordinária, que o seu cálice vai transbordar de dinheiro, de bênção, de cura. Não tem esse que não fica em pé e fica doido, e grita, e pá, e fala, e luta capoeira e tal. Não tem. Mas a verdade, queridos, é que ele também transporta bênção. Mas vamos aprender um pouco sobre cálice. Mateus 26, 27 e 29, nós temos o que? A última ceia. Jesus transforma o cálice de vinho no símbolo da sua morte redentora, da nova aliança. É a primeira vez na Bíblia, escute isso, que nós somos do Novo Testamento, amém ou não? Nascemos nessa era do Novo. É a primeira vez que o cálice deixa de ser apenas sofrimento, como era no Velho, e se tornou um instrumento de salvar. Então, a partir de Jesus, nós temos o cálice com coisas duras e difíceis, mas naturalmente gera coisas boas. No Getsemane, Mateus 26, 39, Jesus ora: passa de mim esse cálice. Um cálice cheio de dor, carregar pecado dos outros, ser separado do Pai momentaneamente. Aparta de mim esse cálice, se for possível. A carga do cálice que vem junto com a unção não é simples, é para poucos. Talvez por isso muitos chamados e poucos escolhidos. Por isso muitos vão enterrar o talento e ficarão para trás. Talvez muitos serão as 5 virgens que não deram o assunto para o óleo, não colocaram a reserva. O que Jesus estava dizendo? Revelando que naquele cálice ele seria amargo, mas seria necessário. No Salmo 23, 5 ele diz que o cálice transborda. O cálice de Jesus primeiro transbordou de dor, de recepção de pecado, de morrer por alguém, de ser separado do Pai, porque tu me abandonaste. Então o primeiro cálice derramou cheio de
tristeza, angústia e dor. Mas o segundo momento do cálice de Jesus, ele transbordou em vida e vida em abundância para nós. Fala para o seu irmão assim, que coisa linda. Aí fala para ele, mas não estou falando do pastor, estou falando da palavra. Davi fala, o meu cálice transborda, ele mostra que o cálice pode conter sofrimento, que é o que ele estava tendo, mas bênção também. Notícia boa, amém ou não? Seu cálice terá o momento de transbordar em coisas boas. Em Apocalipse, capítulo 14, 9 e 10, resumidamente ele vai dizer, cálice da fúria ou cálice da justiça, falando do julgamento. Terceiro anjo alertou a todos em alta voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão. 10. Da mesma maneira beberá o vinho da justiça severa de Deus, que foi derramado sem misturas, atenuamente no cálice da sua. Deus tem um cálice cheio de ira para derramar, mas não atingirá aqueles que se mantiveram fiel até o fim. Permaneça fiel e será salvo. Aqueles que não negarem o meu nome, não negarei diante de Deus, eu declararei. Não queira que derrame sobre você o cálice da fúria de Deus. João 18:11. Então Jesus ordenou a Pedro, guarda essa espada, acaso eu haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Não haverei de beber? Ele estava dizendo, rapaz, não mata ninguém não, eu vou ter que beber esse cálice. Lá no Getsêmani eu falei, se possível aparta. Deus disse não, eu falei, então seja feita a vossa. É aquele momento que nós estamos na luta e não entendemos, estamos na dificuldade e não entendemos. E nós olhamos, Deus, se for possível, no sentido que para Ele tudo é possível, mas de momento e tempo. Oh Deus, tira de mim esse cálice dessa doença, esse cálice dessa quebradeira, esse cálice dessa tristeza. Mas Deus, se não for, deixa comigo. Nós vamos beber esse cálice, ele vai transbordar depressa, porque eu sei que depois dele, o Senhor tem um cálice mais cheio de milagre, de cura, de bênção, de revelação, de portas novas, em nome de Jesus. Salmo 116, 13 diz, do cálice da salvação. Olha só, Jesus derrama um outro cálice, depois do sofrimento, o cálice da salvação. E até Jesus voltar e a porta fechar, esse cálice transborda todos os. Se você está frio, se você está fora da igreja de Deus, sem trabalhar, se você está por acaso desviado, ou você nunca confessou Jesus, aproveita enquanto o cálice está porque quando acabar esse transbordo, vai entrar o de Apocalipse. Anote, o cálice nunca é vazio, ele sempre está cheio de alguma coisa. Eu já te provei aqui, né, com vários versículos, de bênção ou de provação. O seu cálice e o meu cálice nunca estará vazio, ele sempre vai estar cheio de alguma coisa. A realidade perturbadora do Salmo 23, para te provar isso, versículo 4, Davi fala, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, quer dizer, na luta mais terrível, no lugar mais sombrio. O versículo 5, então ele diz, ainda que eu esteja lá, o 5 ele diz, o Senhor unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice vai transbordar no meio do vale mais escuro. Felipe até cantou com essa voz maravilhosa desse dia, a música da moça, você cantou aqui na quarta-feira, ainda que eu esteja no lugar mais sombrio, o Senhor estará lá. Você falou até a língua dela lá. Português? Como é que ela chama? Ele sabe a música, mas não sabe o nome, eu não entendo essas coisas. Anote, não é apesar do vale, é exatamente no vale que o cálice de bênção vai transbordar. É no meio da luta, é no meio do deserto, é no meio do desespero, é quando ia apedrejar ela, o cálice derramou sobre aquela mulher adúltera, é ou não é verdade? É quando a filha estava endemoniada, a outra foi beber do cálice e derramou na Sírio-Fenícia. É aquele que gritou, dai-me do teu cálice, Jesus, Jesus, filho de Davi, cura os meus olhos, eu quero ver Jesus, vem cá, e o cálice derrama sobre ele. É quando Jesus encosta no paralítico lá, deitado na cama há 30 e tantos anos, e o que tu queres? Eu só quero tomar banho e ser curado. Derrama o cálice sobre você. E
quando o cálice bom vem de Jesus, ele bate no nosso cálice e transborda e derrama sobre todos, queridos. O que Davi está ensinando? Enquanto minhas circunstâncias explodem, enquanto as minhas lutas me atormentam, algo bom transborda dentro de mim. É lindo demais. Se você não acha isso lindo demais, é um direito seu. Eu acho lindo demais. Ele está dizendo que em tudo isso sempre haverá algo bom transbordando no meu cálice. O que realmente transborda? Nem sempre é felicidade, como eu te falei, mas às vezes é só a capacidade de suportar a prova. Só isso. 1 Coríntios 12, 9. Deus diz para Paulo em uma luta terrível do espinho na carne: minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua riqueza. Às vezes quando seu cálice está transbordando de coisas ruins, terríveis e duras, lembra dessa palavra e fala: Senhor, me dê a sua graça, porque ela basta até que meu cálice transborda nas coisas maravilhosas. Alguém pegou, não? Anote, importante. Quando o nosso cálice transborda de graça, nós não ficamos isentos de dor, mas recebemos a capacidade sobrenatural de carregá-la, e isso transborda para as pessoas ao nosso redor. É o que ele falou para Paulo: eu não vou tirar o espinho, mas vou te dar a capacidade de carregar esse espinho. Amém, igreja? Exemplo bíblico. Paulo estava na prisão romana, ele pensa que vai morrer. Aliás, eles falaram com ele que ele ia morrer. Tu vai morrer. Eu não entendo. Ou hoje estou entendendo, depois desse sermão que eu preparei em Deus, qual a diferença disso? O cálice dele estava transbordando: você vai morrer. E ele escreve para os filipenses lá de dentro da cadeia. Filipenses 4:4, ele diz: alegrai-vos no Senhor. É um cálice de fé, cara. Você está preso para morrer e você manda os outros se alegrar no Senhor. Tem que ter muito domínio do cálice que transborda. Aí ele vem no 4:10 e diz: eu me alegro grandemente no Senhor. Paulo não estava fingindo alegria, ele estava dizendo: eu estou recebendo o cálice de sofrimento, mas eu vou transformar ele em alegria transbordante. Não é o mal, é como você vê o mal. Não é a dor, é como você dá vida para ela. Não é o que você perdeu, é o que você não está enxergando que vai conquistar depois da perda. Como que Paulo fez isso? O versículo 6 de Filipenses 4, ele começa a dar a dica: um cara preso. Não andeis ansiosos por motivo algum. Cadê os ansiosos aí? Para de andar ansioso, gente. Eu também às vezes fico. Você vai olhar no espelho e fala: para de andar ansioso. Paulo diz: pelo contrário, pega as suas solicitações, declara na presença de Deus por meio de oração e súplica com ação de graça. Isso é um preso falando. Versículo 7, ele dá outra dica: então a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, vai guardar o seu coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Aí, meu irmão, não tem luta que te derruba não, mas a gente não pratica, a gente ouve, finge que está ouvindo, vai embora e esquece. Eu vou continuar batendo nessa tecla até morrer. Tem que ler, tem que verbalizar, tem que usar na hora certa. Aí ele fala no versículo 13, gente, olha o cálice dele, da palavra de morte da prisão, foi só tirou a ansiedade, transbordou em paz que excede todo entendimento. Aí o versículo 13 ele passa a régua e diz: tudo posso naquele que me fortalece. Na cadeia ou fora dela, morrendo ou não morrendo, doente ou não doente, eu posso tudo. Para nós, queridos, aplicarmos isso nos desafios e provações da Bíblia, da vida, quando transborda a pressão financeira, quando transborda a notícia ruim, quando afeta a nossa família, a insegurança do amanhã, as doenças que nos cercam às vezes, queridos. Se nós cremos que Deus tem uma composição para cada gota que derrama no nosso cálice, que é o título que eu dei, vou te dar a resolução: esse cálice não precisa ser esvaziado, ele precisa ser transformado. Saudade da Assembleia. É o que Paulo fez. Ele estava preso, ia morrer, e ele transformou o cálice, só com a palavra. Para de se afogar nesse cálice terrível, queridos.
E deixa Deus transformar. Transforma você com fé, com palavras. Pastor, mas como? Quando nós? Queridos, para fazer isso, nós temos que parar no meio da tensão e orar. Primeira coisa. Não podemos fingir que a tensão desapareceu. Tem crente que gosta de ser uma fortaleza que não é. Está morrendo. Carrapato, encravada, sem dinheiro, desempregado, sem amigo. Como é que está? Tudo maravilhoso. Está sem nada. Você pergunta, e aí? Uma fé falsa. Você tem que liberar a palavra, mas tem que ser sincero. Hoje não está bom, mas amanhã vai estar bom. Aí é diferente, entendeu? Não esconda a realidade, irmão. Você fica chorando, murmurando. Não é isso que eu estou falando, não. Você fala, estou atravessando o vale. Aí, estou atravessando o vale. Mas estou dando glória a Deus, é diferente. Meu cálice está transbordando agora, é luta. Mas vai transbordar vitória, porque eu posso tudo aquele que me fortalece. Eu não estou ansioso. Não estou ansioso. Segundo, toma uma decisão baseada em valores de fé, não no medo. Quando o cálice está transbordando em luta, não tenha medo. Encoraje as pessoas que lutam com você, quando nós também estamos assustados. A gente fica assustado com muitas coisas que acontecem, sim ou não? Mas encoraja seus filhos, seu esposo, sua esposa. E por último, servir a comunidade. Quando estamos sem ânimo, sem dinheiro no bolso, com autoestima baixa, sirva. Você vai transformar o cálice, pode ter certeza disso. Sabe, é uma chance dos nossos filhos nos ver carregando essa pressão toda que esmagaria qualquer homem e mulher, mas ao mesmo tempo ver que você, pai e mãe, tem uma graça sobrenatural. Eu quero que o meu neto, Levi, que tem 2 anos e meio, um dia possa assistir minhas pregações, quando eu já tiver partido, quem sabe, e que ele possa olhar, vendo a gente crescer em fé real, sem escapulir de nada, e entender que a transformação em tempo de crise é possível. Eu quero que fale assim, esse é meu avô, minha mãe nunca me levou lá, mas eu achei o Spotify do defunto. Eu quero que ele ouça e fale, meu pai, meu avô era um guerreiro. Meu avô não cedia a fé nas lutas que a minha mãe me contava. Meu avô era louco, mas eu vou seguir esse caminho. Vale a pena. Vale a pena. O cálice da provação e da redenção. Como Jesus, o nosso cálice começa com amargura, mas depois ele é transformado em salvação, alegria, bênção e prosperidade. Terceira e última coisa. Vocês me dão mais 5 minutos? Vou pregar só pro lado de cá aqui. Vou tocar lá. Corta ali o som. Terceiro, a unção mais o cálice é igual à missão para a qual você nasceu. Diga, a unção, que é o óleo, correto ou não? A unção mais o cálice é igual à missão para a qual eu nasci. Te ensinei o que é o óleo, te ensinei o que é o cálice, o que ele transborda e o que ele faz do óleo. Juntando o óleo e o cálice, você tem tudo. A conexão que muda tudo é a conexão do óleo com o cálice. É o entendimento que Deus trouxe nessa noite. No tópico 1 que eu preguei, nós somos ungidos. No tópico 2, nós carregamos um cálice que sempre está cheio de alguma coisa. Mas nunca você deve separar o óleo do cálice. Segura o cálice, porque o óleo será transformado. O mesmo que transformou a água em vinho, transforma o cálice, o óleo da luta para o óleo da bênção e do milagre. Isaías 45, de 1 a 3, resumindo, pois assim diz o Senhor a Ciro, o seu ungido. Olha que legal. Eu vou adiante de ti. Amém. Eu vou endireitar os seus caminhos, cabra da peste. E tudo que eu vou fazer para você, meu ungidão, é porque eu sou o Senhor que te ungiu.
Tem algum Ciro aí? Representativamente, tem alguma Cira? Tem não? Deixa eu ver. Tem não. O negócio hoje está difícil aqui em cima. Deixa eu fazer vocês entenderem. Não tem um quadro para me desenhar. Ciro tinha Deus endireitando os caminhos, tinha Deus indo adiante dele, tinha Deus protegendo ele, guardando ele, porque ele era ungido do Senhor. Você é ungido do Senhor. Então, igual ele fez com Ciro, ele faz com você. Tem algum Ciro aí? Tem alguma Cira aí? Oh Deus, eu tenho que desenhar. Deus unge Ciro. Ele era um rei estrangeiro, não israelita. Se você não pegar o cálice, outro vai pegar. Lembra dos judeus? Ele veio para os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam deram o direito de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1, verso 10 e 11. Lembra da figueira? Você simplesmente, nós fomos enxertados na figueira. É Ciro. Estou terminando. Tem um padrão em toda a Bíblia. Moisés ungido para libertar escravos, Sansão ungido para matar os filisteus, Davi ungido para ser pastor e rei de Israel, Jesus ungido para pregar boas novas aos pobres e os encarcerados. Anote, a unção sempre vem com uma comissão. Sempre. Ele te unge para você cumprir alguma coisa. Ele não te unge para ficar em banco de igreja somente, não. Tem que fazer parte, mas não é isso. Ele não te unge só para você aparecer e ficar famoso. Ele não te unge só para cobrar cachê para cantar e pregar altíssimo, não. A unção traz uma comissão. Descubra logo qual é a tua comissão, porque ungido tu já é filho de Deus. Lucas 22, 42 diz: Jesus fala sobre o cálice: faça-te a tua vontade e não a minha. Faça a tua vontade e não a minha. Quando nós carregamos a nossa unção, o cálice inevitavelmente vai transbordar. Vai transbordar, porque estará carregado mais que a sua própria vida. Ele vai carregar provisão, transformação nossa e de outras pessoas. Coisa mais boa que você acha um crente de verdade, você começa a conversar com ele, começa a transbordar paz. Você sentiu isso? Tem gente que você conversa, tem crente que você conversa que é tão atribulado que ele enche o seu caso de tribulação. Só reclama, murmura. Não, mas tem crente, você encontra com ele assim, você senta. Nossa, gente, que coisa linda. Aquelas senhoras, então, elas começam a falar assim, vai entrando uma paz na gente, você vai ficando assim meio zoadinho e vai recebendo. Quem já passou por isso? Não é lindo isso? Então, a pergunta dura que eu não queria fazer, mas ele está mandando eu fazer: as pessoas que chegam perto de você, sente dessa forma? Ou chega perto de você assim e sai assim, ó, carregado? Irmão, comece a transbordar alegria, comece a transbordar fé, comece a transbordar confiança, comece a transbordar palavra abençoada. Você será abençoado e atrairão pessoas para você abençoar. Neemias 2, de 1 a 8, ele era um eunuco persa, um homem que nunca poderia ter filho, ele nunca teria nome próprio, mas Deus unge Neemias, ele recebe uma comissão: reconstruir os muros de Jerusalém. Sabe qual é o cálice que ele encontrou quando chegou em Jerusalém? Sanbalate e Tobias, seus inimigos. Um povo que só reclamava os que estavam lá. Escassez de recursos humanos e recursos financeiros. E uma oposição diária. Olha o cálice que o homem encontrou para levantar o muro. Sabe essa empresa que você entrou, que está todo mundo com inveja, tentando te segurar, tentando te derrubar? É esse caso. Sabe essa luta com a sua família, seu casamento, seus filhos? É esse caso. Mas Neemias era um homem que transbordava o cálice de dificuldades, mas ele se posicionou e transformou o recipiente em um cálice de fé e autoridade, e ele levantou o muro em tempo recorde. Deus quer te usar. A bênção já está em você. O óleo já está sobre aquele que confessou Jesus. Olhe para o seu cálice e veja o que está dentro dele. Você tem uma vida só amarga, só reclamando,
nunca vê a qualidade das pessoas que andam com você, só vê defeito. Você nunca libera uma palavra boa, reclama do carro, do ônibus, das pessoas, dos parentes, da comida, reclama de você mesmo. Chega uma hora, Deus está dizendo: muda, deixa eu te ajudar a transformar esse cálice de angústia e amargura em alegria, mansidão e prosperidade. Você foi ungido para transbordar. Guarde isso. A sua unção não depende de circunstância. Saul perseguia Davi, mas Davi que era ungido. A crise não revoga a sua eleição em Deus. Você foi separado para a autoridade. O seu cálice não é um erro ou injustiça, é Deus trabalhando. Queridos, você não está sendo punido, você está sendo preparado. Fala para ele: você não está sendo punido não, Bodão. Você está sendo preparado. Quando você questionar seu chamado, lembre-se: Deus, unge a minha cabeça com óleo e transborda o meu cálice de coisas boas. É uma promessa de que você não está sozinho, você não é um acidente, e Deus tem uma composição para cada gota de cada cálice de cada um de nós. Tem alguém entendendo ou não? Quando duvidar da sua capacidade, lembre-se e diga para você: eu sou ungido para isso, não por minhas forças, mas pela presença de Deus no meu cálice. Amém? Fique de pé. Quero dizer para você que o cálice e o óleo não são abstrações religiosas. É um convite para uma vida de propósito. Presta atenção nisso. O cálice não nos chama a não temer o sofrimento, mas vê-lo como o espaço onde Deus trabalha em nós. O óleo nos assegura que não estamos sozinhos na jornada. Estamos ungidos, capacitados e separados para algo grandioso. Você é importante no projeto de Deus. Se você compreendeu de verdade esses dois símbolos e aplicar isso, vai mudar a sua vida. Vai trazer o crescimento que falta. Eu acredito nisso. Tem alguém que nunca entregou sua vida para Jesus, gostaria de entregar hoje? Se tiver, levanta a mão se você estiver, para receber essa unção e esse cálice que vai transbordar nas áreas da sua vida. Ou quiser reconciliar ou se unir com Deus de novo, assumir seu propósito de fato. Enquanto eles cantam, você vem à frente. Se ninguém vier, nós vamos dar a bênção apostólica. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé.
te afogar. Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Não esquece, tem um lanche ali fora, gostoso. E quem ainda não fez o carnezinho para a reforma aqui da Seara Crescimento, o galpão do lado, vai estar lá o Toninho, o Júnior e o Márcio, preparado para te acolher e você fazer o seu carnê para a gente poder começar a obra. Até agora nós só conseguimos carnê de 45% do que precisa. É muito pouco pelo tamanho da igreja. Então peço você que passe lá, converse com eles e faça o seu carnê. Você que ainda não fez, nos ajude ali na reforma e na ampliação para as crianças, o babies e para Seara Crescimento, em nome de Jesus, amém? Deus abençoa o teu povo com a graça soberana, o amor inigualável. Deus nos dá proteção, livramento, ó Pai, nos prospera em todas as áreas da nossa vida. Entra com a cura em nós, em nossa casa, em nossa família, ó Deus, e que a gente possa ver esse cálice transbordar como é na realidade, mas transformar quando for no momento de luta, para que ele transborde também nos teus milagres sobre nós. Vão em paz e colham tudo aquilo que vocês plantaram em fé em Jesus Cristo. Assim eu te abençoo, em nome de Jesus. Toda vez que uma vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para